Olá, quer saber qual é o nosso protagonista de hoje? Um Sports Activity Coupé, que é, como quem diz, a forma como o marketing da BMW achou que a marca devia designar aquilo a que os comuns mortais chamam um SUV coupé. No caso deste episódio do Autoguia, o SUV coupé compacto, na sua versão 100% elétrica de topo, seu nome iX2 xDrive 30. E comecemos já por aqui. Se o X2 pode e deve ser considerado como a versão coupé do mais convencional X1, e os dois modelos até partilham boa parte dos componentes, a verdade é que o novo X2 não só é ligeiramente mais comprido que o X1, como radicalmente diferente em termos estéticos. Para além de que por fora mudou quase tudo face ao seu antecessor, desde logo as dimensões exteriores que cresceram em todos os sentidos, embora o mais marcante seja o visual único, para o bem e para o mal. Ora veja bem. Se a aparência exterior no mínimo invulgar torna impossível confundir o X2 com qualquer outro modelo do mercado, a verdade é que também faz dele um automóvel que esteticamente não será o mais consensual. Por isso, os seus apreciadores vão certamente preferir destacar o facto de ser bem mais vanguardista, distinto e dinâmico do que o X1, o que também não é mentira, e salientar o seu ótimo desempenho aerodinâmico. Seja como for, é impossível não reparar na impositiva grelha frontal, praticamente hexagonal, e que em opção até pode ser eliminada, ou nas óticas dianteiras por LED, com 4 luzes diurnas verticais, reinterpretação moderna dos míticos duplos faróis redondos dos BMWs de outros tempos. Não menos marcantes são os guarda-lamas alargados e a linha de tejadilho descendente que muito contribuem para um visual musculado e dinâmico, ao passo que a traseira é dominada pelos farolinhos bipartidos que se prolongam pelos flancos. Tudo isto ganha naturalmente um outro apelo quando equipado o X2 com o opcional, mas sempre muito desejado, pacote desportivo M e com as também opcionais jantes de 20 polegadas. Gosto-se mais ou menos das linhas do X2. Há uma coisa que eu aprecio particularmente nas suas versões elétricas. Não fossem os emblemas que identificam a motorização, e seria praticamente impossível distingui-las das equipadas com motores de combustão. Por dentro já não é exatamente assim, mas mais importante é vermos aqui o que faz realmente a diferença para o X1, a bagageira e os lugares traseiros. No caso da mala, embora a BMW até anuncie para o iX2 uma capacidade superior à do iX1 e ofereça de série o banco posterior com rebatimento tripartido das costas, o facto é que o formato do portão traseiro não facilita tanto as operações de carga e descarga. Atrás, a boa notícia é que a inclinação do tejadilho não condiciona o transporte de passageiros de maior estatura, ao que há que juntar o amplo espaço disponível para as pernas e em largura. Pelo contrário, o lugar central é muito mais incómodo que os laterais devido ao formato do banco, e como a plataforma é a mesma dos restantes X2 e as versões elétricas têm que montar a bateria de alta tensão sob o piso, a forma como todos os passageiros são obrigados a sentar-se, numa posição em que as pernas vão mais elevadas do que o normal e do que nas versões com motor a combustão, poderá causar algum cansaço nas deslocações mais longas. Num habitáculo dominado por uma decoração sóbria mas apelativa, tipicamente BMW, e por uma correta ergonomia, o que não falta é requinte e tecnologia, qualidade de construção e materiais de topo, e um sistema de infoentretenimento extremamente completo, evoluído, prático e intuitivo, com excelentes gráficos, uma soberba resolução e profusamente configurável. Embora possa haver quem considere que os poucos atalhos físicos existentes para acesso direto a algumas das funções mais importantes não são os suficientes para tornar a sua utilização ainda mais fácil. E agora é tempo de conhecer o que vale dinamicamente o iX2 xDrive 30. Mas antes disso, deixe-me dizer-lhe qual o principal ponto negativo de um posto de condução, em tudo mais, bastante correto e acolhedor.
a reduzida visibilidade para trás devido ao formato do óculo traseiro, coisa que ainda assim não surpreenderá os verdadeiros amantes de cupês, pois, como costuma dizer-se neste formato de carroceria, não é bem defeito, é feitio. O que seguramente vai apreciar quem se sentar neste lugar é o resultado da montagem de um motor elétrico em cada eixo, tração integral, mais de 300 cavalos, quase 500 Nm de binário máximo e prestações dignas de um verdadeiro desportivo, se bem que toda a potência disponível só seja efetivamente libertada por períodos máximos de 10 segundos quando se pressiona a patilha boost montada no lado esquerdo do volante. A partir daqui é selecionar o modo de condução que melhor se adapta ao espírito e às condições do momento e desfrutar de uma das melhores propostas da sua categoria. Os 3 modos de condução disponíveis alteram a sensibilidade do acelerador, o grau de assistência de direção e o nível de intervenção do controle eletrónico de estabilidade e, em qualquer dos casos, a resposta, apesar de imediata, é sempre suave, progressiva e constante e sem reações bruscas, o que muito contribui para uma condução extraordinariamente fácil e segura. Merecedores de elogios são ainda, numa utilização tipicamente familiar, a grande estabilidade, as reações honestas e previsíveis e o ótimo conforto, fruto do amortecimento ativo adaptativo e o grande silêncio a bordo, garantido pela aerodinâmica eficiente e pelo competente isolamento acústico. Com tantos cavalos elétricos debaixo do pé direito, é quase impossível resistir à tentação de adotar de quando em vez, ou as mais das vezes, ritmos mais intensos, coisa que o iX2 xDrive 30 aceita de muito bom grado, exibindo aquela atitude tipicamente BMW, tão apreciada pelos amantes da marca. Apesar do elevado peso não deixar de fazer sentir-se nas travagens mais fortes, o tato do pedal do travão é muito bom e o opcional sistema de travagem com discos compósitos lida com competência com as mais de 2 toneladas de peso, valendo bem todos os 800 € que custa. Um trunfo importante a que se junta uma direção rápida e direta, apesar de um pouco leve, a permitir inserir em curva, com um rigor quase milimétrico, uma frente extremamente precisa e as mais das vezes bastante neutra. Já nos limites, nota-se uma ligeira tendência para sair de frente, que é logo corrigida pela eletrónica, seja através do envio de mais binário para o eixo traseiro ou da atuação do controle de estabilidade, que funciona sempre de forma suave, nunca sendo nem excessivamente interventivo, nem demasiado brusco. Quanto à autonomia, equipado com uma bateria de íons de lítio com 64,7 kWh de capacidade útil, o iX2 xDrive 30 promete cumprir mais de 400 km com uma única carga, valor que na prática não anda longe da realidade. Numa condução convencional e fazendo bom uso da regeneração de energia em desaceleração, uma carga dará para percorrer cerca de 500 km em estrada, perto de 300 km em autoestrada e pouco menos de 400 km em cidade, o que se traduz numa média combinada de cerca de 370 km. Não são valores extraordinários, mas também não deixam de estar entre os melhores da classe, embora quando se pretenda tirar em permanência pleno partido de todos os atributos da mecânica, dificilmente se consigam cumprir muito mais do que 200 km até que a bateria volte a ter de ser recarregada. O novo BMW iX2 xDrive 30 pode muito bem ser um daqueles casos que primeiro estranha-se e depois entranha-se. É conduzi-lo durante alguns dias e o seu visual já nem parece tão disruptivo, como naquele outro ditado que diz que quem o feio ama, bonito lhe parece. Adágios à parte, é sem dúvida um verdadeiro BMW nos mais variados domínios, inclusive no preço, a partir de 57.600 € sem extras ou quase 80.000 no caso desta unidade, tem mais de 22.000 € em equipamento opcional. Quem não quiser ou não puder gastar tanto, em breve terá disponível a versão de acesso iX2 e Drive 20, com tração apenas dianteira, 204 cavalos, a mesma bateria e proposta a partir de 51.100 €. Até à próxima!